Jesus perante o Sinedrio. O Sinedrio é um conselho judicial político do judaísmo, traduzindo, o tribunal do crime. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, líder religioso do judaísmo, e reuniram-se todos os principais sacerdotes, líderes religiosos do judaísmo, os anciãos, os mais velhos crentes do judaísmo, e os escribas, os professores do judaísmo. Porque o judaísmo ele despreza Jesus, os ensinamentos de Jesus, o Novo Testamento, o espiritismo cristão, vida após a morte, reencarnação, manifestação espírita, mediunidade, tudo que envolve o plano espiritual eles desprezam, porque eles seguem o Antigo Testamento, a história de Israel, a história do povo judeu. Eles ficam só ali. O judaísmo ele é dividido em dois grupos, os fariseus e saduceus. Os fariseus acreditam em santos, os saduceus não, mas os dois são o judaísmo, a maior religião brasileira. Pedro seguira o Jesus de longe até ao interior do pátio do sumo sacerdote, líder religioso do judaísmo, e estava assentado entre os serventuários, aqueles que servem o judaísmo, aquentando-se ao fogo, e os principais sacerdotes, líderes religiosos do judaísmo, e todo o Sinedrio, o conselho judicial político do judaísmo. Traduzindo, o tribunal do crime, procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte, e não achavam. Pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes e, levantando-se alguns, testificavam falsamente, dizendo: nós o ouvimos declarar: eu destruirei este santuário. Isso aqui não representa o plano espiritual. Isso aqui não é nada. Edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Que loucura! Nem assim o testemunho deles era coerente. Levantando-se o sumo sacerdote, líder religioso do judaísmo, no meio, perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Ele, Jesus, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote, líder religioso do judaísmo. Ele disse: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Todos nós somos filhos de Deus. Jesus era filho de Deus e nós também somos filhos de Deus. Jesus respondeu: eu sou, e vereis o Filho do Homem. O Filho do Homem e o Filho de Deus. O Filho do Homem, ele
vive para os prazeres mundanos. Ele despreza o plano espiritual e tudo que envolve ele. O Filho de Deus, ele vive para Deus, para o plano espiritual. Ele é um ser espiritualizado. E Jesus era um ser espiritualizado, só que nasceu de pessoas comuns, de pais comuns. É nesse sentido. Assentado à direita do Todo-Poderoso, quem segue os mandamentos de Deus e não pratica o mal, sempre vai andar com Deus. E vindo com as nuvens do céu, o plano espiritual, tudo que é do alto é divino, tudo que é de baixo é trevas. É nesse sentido. Manifestação espírita, quando Jesus passar para o plano espiritual. Então, o sumo sacerdote, líder religioso do judaísmo, rasgou as suas vestes com raiva e disse: que mais necessidade temos de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia, insulto, que vos parece? E todos o julgaram réu de morte. Puseram-se alguns a cuspir nele, em Jesus, a cobrir-lhe o rosto, a dar-lhe murros e a dizer-lhe: profetiza. Profeta, médiuns, magos, bruxos, é tudo igual. Só muda a maneira de pronunciar a palavra. O espírito fala para o médium o que vai acontecer, o que está acontecendo. O médium escreve no papel e sai a divulgar para as pessoas. Isso é um trabalho mediúnico. Isso é uma profecia. E os guardas o tomaram a bofetadas. Esse é o Novo Testamento, o Espiritismo cristão.